Uma das coisas mais importantes da humanidade é a comunicação. E hoje eu recebo aqui um cara da comunicação que tem toda a sua história aí ao redor desses microfones aqui. Marcos Delfino Lino, seja bem-vindo aos Além dos Outdoors. Muito bem, obrigado Ed, obrigado a todos que acompanham o seu programa nas redes sociais. É um prazer muito grande receber esse convite. Fiquei até surpreso, né? Porque a gente está acostumado com uma rotina, né? E de repente a gente sai do lado do apresentador para ser entrevistado, né? Olá pessoal, começa agora mais um Além dos Outdoors, diretamente daqui do Bento Bar, essa casa que nos recebe. Obrigado João Cabreira pela abertura, obrigado Pureza Filmes que faz toda a técnica desse programa, arma todo o circo aqui pra gente. Estamos na 4ª temporada desse programa, 4 anos já, hein Maico? Estamos sobrevivendo, hein? E hoje, conversando aqui com o meu amigo, Marcos Delfino Lino. O Marcos, hoje, ele é responsável pelo departamento de jornalismo da Rádio 94, aqui de Bauru. Mas ele tem uma história que a gente vai começar por isso, né? Uma história muito grande no jornalismo. Marcos, me conta do início, cara. Vamos começar pelo começo. Bom, é bacana, né? A minha história acho que pouca gente conhece, mas ela é bastante interessante. Eu sou de Duartina. Duartina é um município próximo aqui de Bauru. E vai ser bacana essa história, hein? Eu tinha 14 anos de idade e lá em Duartina tem um sistema de som. Você, quando está em Duartina, na rua principal, na principal avenida, tem caixas de som até hoje na cidade e também na praça pública principal. E ali tinha a programação das 9 ao meio-dia como se fosse uma rádio e das 5 da tarde até as 9 da noite. Tinha estúdio, locutor, mesa, era Olha muito que legal. bacana. Isso há muito tempo atrás. E eu, com 14 anos de idade, imitava alguns apresentadores da antiga Rede Tupi de televisão. Tinha um jornalista lá, um apresentador chamado Walter Foster, e eu adorava imitar ele, né? Com 14 anos. E minha mãe, vendo aquilo, tal, foi lá, conversou com o dono desse alto-falante, e ele me chamou lá. Aí eu fui lá, fiz um teste e virei locutor lá no sistema de alto-falante de Duartina. Isso estava 14 para 15 anos. Beleza, fiquei um ano lá mais ou menos trabalhando, 1 ano e meio mais ou menos fazendo o programa ali. Eu ia na escola e os alunos riam de mim na sala de aula. O cara que fica falando no microfone e tal. Então o pessoal me zoava na sala de aula, né? Mas eu continuei com o meu objetivo. A minha irmã se casou, foi morar em Marília, porque o esposo dela era gerente numa antiga fábrica de cerveja Antártica que tinha lá em Marília. E fui passar alguns dias lá em Marília. Próximo da casa da minha irmã tinha a Rádio Dirceu de Marília. A Rádio Dirceu de Marília, na época, era uma potência. Ali nasceram grandes profissionais. Osmar Santos, por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar com ele. Eu fiquei mais ou menos 1 ano trabalhando com o Osmar Santos, ele era bem mais velho que eu. Tá. Eu tinha Só uma pergunta, Dirceu de Marília por causa do livro, né? Marília de Dirceu? Isso, exatamente. Tá. Essa rádio existe até hoje, inclusive. Aí eu fui para Marília, molecão, tinha 16 para 17 anos, e lá vai meu cunhado me levar na rádio. Fui na rádio, né? O Paulo Ataíde, que era o diretor artístico da rádio, conhecia meu cunhado, falou, vamos fazer um teste, tudo na brincadeira. Aí eu fui e fiz um teste, chamou o dono da rádio lá, o José Nelson de Carvalho, né? E falou, vamos dar oportunidade para esse menino aí. Aí vai eu lá com 16 para 17 anos falar na rádio. Poxa vida, que legal. 16 para 17 anos eu comecei a falar mesmo numa rádio, né? E ali eu trabalhei com José Luiz Menegatti, que foi a voz padrão da Rádio Jovem Pan de São Paulo, faleceu com 59 anos de idade. Ali eu trabalhei com Oswaldo Maciel, Oscar Ulisses, conheci o Dirceu Maravilha, que era da Rádio Clube de Marília. Então, tinha um outro apresentador que me fugiu o nome agora, que ele, logo depois que eu entrei, ele foi trabalhar na Rádio Record de São Paulo. A Rádio Record na época era 1000 pelo Brasil, era uma potência. Então, era um celeiro de grandes locutores a Rádio Dirceu de Marília. E eu estive ali, molecão, 17 para 18 anos, no meio desse povo ali, né? E nessa época,
a Rádio Bandeirantes de São Paulo tinha um programa chamado Ney Costa, as Mais, das 10 ao meio-dia. Isso faz tempo, certo. Hein? E esse Ney Costa, ele entrava com locutores do Brasil todo. E eu consegui entrar nesse grupo de locutores com 17 para 18 anos. Então o Ney, ele na programação da Rádio Bandeirantes, as mais da Bandeirantes, Ney Costa, ele dizia, vamos a Marília, saber como é que está o tempo em Marília, alô. Só que eu era chamado de Marco Aurélio. Marco Aurélio. Me batizaram, que é Marcos Delfino, nome muito feio, vamos colocar Marco Aurélio. Então ficou Marco Aurélio. Eu entrava no programa do Ney Costa, na Rádio Bandeirantes, com 17 anos de idade, falando de Marília. Para mim aquilo era falei, poxa, que coisa maravilhosa. Enfim, aí foi, com 18 anos de idade eu era de Duartina, estava em Marília e vim para Bauru, passear em Bauru. E fui conhecer a Rádio Auriverde de Bauru, na rua 13 de Maio. Era na rua 13 de Maio. Na época o diretor era o Tobias Ferreira. Fui lá conhecer a Rádio Auriverde, subi a escada, cheguei lá, fiquei sentado no sofá. Quem foi me receber? Mário Moraes. Mário Moraes é uma das vozes mais lindas do rádio. Mário Moraes, infelizmente, faleceu de Covid. E o Mário, eu não conhecia ele me recebeu. Oi, tudo bem e tal. Aí começamos a conversar. Pô, sua voz é boa, hein, tal. E vamos gravar aqui? Peguei e fui lá gravar no estúdio da Auriverde. Rapaz, gostei de você. Você quer vir trabalhar em Bauru? Falei, cara, com certeza, ficar mais perto da minha família, certo, né? E lá está o Marcos Delfino, né? Agora Marcos Delfino, trabalhando na Auriverde. Eu ficava no jornalismo. Essa parte é bacana, porque o jornalismo da Rádio Auriverde, olha só, quem ocupava o jornalismo da Rádio Auriverde. Nessa época, a Auriverde tinha o João Costa, o João Carlos de Almeida, o João Bidu, tinha o Flávio Pedroso, era um time de locutores assim maravilhoso. O Vanguardão, que era apresentado ao meio-dia, era apresentado pelo Pedro Norberto, pelo Pedrão, que é o Pedro Parada, né? Que é uma das vozes mais lindas também do rádio aqui de Bauru. E eu fiquei lá na redação, ao lado do Sica, Silvio Carlos Simonetti, ao lado da Maria Dalva, ao lado do Nakano, que era um japonês também, jornalista, do Pedro Norberto, do Mário Moraes. Ele tive uma convivência muito bacana com eles, né? Aí houve um desdobramento da Rádio Auriverde, ficou Rádio Auriverde e Rádio Comunicação FM Estéreo, que foi entregue para a família Simonetti. A Rádio Comunicação foi montada ali no edifício Caravelas, 17º andar. Aí eu saí da Auriverde, fiz a opção de ir para o FM. Aí eu fui trabalhar na Rádio Comunicação FM Estéreo. Fiquei ali um período, trabalhando pela manhã, e o Franciscato abriu a Rádio Cidade, lá no Parque São Geraldo. E eu recebi na época um convite do Ângelo Franciscato, que era filho do seu Alcides Franciscato. O Ângelo também, infelizmente, faleceu há pouco tempo atrás. Me convidou para ir para a Rádio Cidade. Eu falei, poxa, com certeza. Aí eu fui para a Rádio Cidade trabalhar das 6 às 10 da manhã. Caramba, 4 horas no ar? Entrava às 6 horas da manhã, eu mesmo operava a mesa, e fazia lá um misto de jornalismo com programação musical. E nesse período eu já tinha o diploma de jornalista. Na época você tirava por tempo de serviço, e eu consegui o registro na carteira sem fazer a faculdade. Já tinha o registro, hoje não tem mais isso. Mas na época eu quis fazer jornalismo. Aí eu entrei na Unesp, fiz 4 anos de jornalismo na Unesp, me formei na Unesp, na primeira turma da Unesp, em 1988. E nessa época que eu entrei na Rádio Cidade, eu fiz um teste para ser estagiário na TV Globo, em Bauru. Fiquei na TV Globo uns 6 meses fazendo estágio, e no final dos 6 meses eles me contrataram como jornalista. Aí eu trabalhava das 6 às 10 da manhã na rádio, entrava na TV Globo 2 da tarde e até 8 horas da noite. Que era Globo direto ainda? Era Globo, na época era ainda a TV Globo. Enfim, eu fiquei na TV Globo em Bauru por 11 anos e 6 meses, quase 12 anos. Entrei na TV Tem na TV Globo, entrei como estagiário, fui para a Rádio Escuta, depois eu rodei por todos os setores da redação, pauta, edição, editor de fechamento de jornal,
chefia de pauta, e fui parar na chefia de reportagem, onde eu fiquei meus últimos 6 anos na TV Bauru, na chefia de reportagem. Nessa época, voltando para o rádio, eu prestei concurso na Rádio Unesp e entrei na Rádio Unesp. Trabalhei 4 anos na Rádio Educativa Unesp. Fazia locução na rádio pela manhã e à tarde trabalhava na TV Globo, na chefia de reportagem. Beleza, estava tudo lindo, maravilhoso, minha carreira Poxa vida. Correndo. E aí, nesse período em que eu estava na Rádio Unesp pela manhã, fizemos um concurso, eu era concursado na Unesp, eu trabalhava na TV à tarde, eu recebi um convite na época para ser diretor de jornalismo do Canal Rural, em São Paulo. O Canal Rural é um canal de agronegócio. Conheço muito bem. Na época era da RBS TV, que é filiada da Globo, Isso. Hoje é da JBS. E eu falei, poxa, mas como é que vocês me descobriram aqui, né? Em Bauru. Foi uma indicação, até hoje não sei quem foi que me indicou. Aí eu fui a São Paulo, fiz o teste lá com outros 8 jornalistas e acabei sendo contratado para ser diretor de jornalismo do Canal Rural. Aí eu pedi demissão da Unesp, pedi desligamento da TV Bauru. É uma loucura isso. Tem que ser corajoso. Corajoso. E eu fui embora para São Paulo para ser coordenador de jornalismo do Canal Rural. Rapaz, eu acho que eu devia ter uns 20... Novinho, pô. 23, 24 anos eu devia ter mais ou menos. Pô, oportunidade de ir para São Paulo, diretor de jornalismo. Não, é assim, a minha carreira, eu tenho muito orgulho da minha carreira porque eu me esforcei muito para chegar onde eu quis chegar, né? E aí eu fiquei no Canal Rural por 6 anos, eu viajava toda quinta-feira, eu pegava um avião, ia para algum lugar do Brasil para transmitir ao vivo um leilão ou um evento do agronegócio. Eu coordenava a transmissão que o Canal Rural fazia no Brasil inteiro. E eu fiz mais ou menos a coordenação, nesse período de 6 anos no canal, eu coordenei mais ou menos umas 300 transmissões ao vivo para a televisão. Então tinha toda aquela estrutura, unidades móveis, não sei quantas câmeras naquele ambiente, e eu ficava numa das unidades móveis coordenando a transmissão, dirigindo as câmeras, os repórteres, né? Porque nós tínhamos que entregar um produto de qualidade. E eu, como diretor de São Paulo, fui designado para coordenar essas transmissões. Então foram 6 anos no Canal Rural. Fiz AgriShow em Ribeirão Preto, todo ano ia para Ribeirão, ficava 15, 20 dias lá em Ribeirão. Fiz a Expo Inter, fiz as feiras que tinha no Centro Imigrantes em São Paulo, eu que acompanhava. Fiz leilão de cavalo no Hotel Copacabana, Rio de Janeiro. Mas aí você fazia como direção, né? Na direção. Uma pergunta de apresentador. Eu gosto muito de escrever, de produzir. Mas você por trás, você não sentia falta de falar, de aparecer, de... Olha, eu nunca quis estar na frente da câmera, né? Eu fazia muito bem o serviço nos bastidores, né? Eu observava a roupa do repórter, o cabelo, a postura, a maneira como ele falava, o texto. Seu texto não está bom, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Cara, fica assim, fica assado. Então eu observava enquadramento, a gente ia fazer... Por exemplo, a gente ia... Vou te dar um exemplo. Hotel Copacabana, Rio de Janeiro. Um baita de um evento, teve show. Tinha um show assim, show com Chico Anísio, tinham artistas famosos que abriam porque os pecuaristas são ricos, né? Então eles contratavam grandes artistas. E eu estava lá no Copacabana, a gente ia abrir a transmissão, eu falei, pô, estamos no Rio de Janeiro, cara, uma cidade linda, a gente vai abrir direto no leilão. Nós vamos fazer o seguinte, isso aí era umas 5 horas da tarde. Eu pedi para o cinegrafista fazer umas imagens ali da orla ali, né, fazer umas imagens e tal. Mandamos as imagens para Porto Alegre, porque a cabeça de rede da RBS, do Canal Rural, era em Porto Alegre. E eu pedi para o rapaz fazer um clipezinho de imagem, né? Faz um clipezinho, pegou, beleza. Ele ia soltar lá de Porto Alegre isso. Aí quando nós abrimos a transmissão, a gente abriu com esse clipezinho. Cara, virou padrão na transmissão dos eventos do Canal Rural. Toda a transmissão grande que a gente ia fazer,
eventos que eu fiz em Manaus, em Belém, Belo Horizonte. Rapaz, viajei para o Brasil todo. E aí foi muito bacana. Então foram 6 anos ali de canal. Eu fui para a França, 2 vezes para a França, participar da maior feira mundial de agricultura como convidado. Fiquei em Paris lá por 14 dias, depois fiquei 40 dias. Então, assim, foi um período maravilhoso que eu tive no agronegócio. E aí, quando eu estava no Canal Rural, eu recebi um convite para dar aula na Unip, em São Paulo, curso de jornalismo. Eu fui dar aula no campus da Marquês de São Vicente e fui dar aula na unidade Anchieta. E nesse período eu recebi um convite para ser assessor de imprensa de um deputado estadual, que eu vou citar o nome dele aqui, claro, Dr. Pedro Tobias. Tive a honra de ser assessor de imprensa dele na Assembleia. Fiquei lá um período muito curto, né? Porque eu fazia muitas coisas e chegou uma hora que eu precisei escolher onde é que eu ia focar meu trabalho. Mas Dr. Pedro, que temos que convidar para vir aqui. Ele está falando outro idioma agora, mas a gente precisa chamar ele para vir aqui conversar com a gente. Dr. Pedro. Então, aí eu fiquei pouco tempo com ele na Assembleia, mas foi também um aprendizado. Eu também deixei a aula, né? Não consegui continuar com as aulas na Unip. E nesse período eu fui chamado pela TV Record para conversar com a TV Record e fiquei por 3 meses conversando lá na Record, né? E eu acabei sendo contratado como gerente de jornalismo na TV Record. Eu comecei a trabalhar lá em setembro de 2007. Entrei lá em São Paulo, na Barra Funda. Depois de mais ou menos uns 2 meses, o Douglas Tavolaro, né, que na época era o nosso vice-presidente, me escalou para ser gerente de jornalismo do interior de São Paulo. Falei, você vai cuidar de todas as emissoras da Record no interior de São Paulo. Falei, caramba, e agora? Olha só, né, que desafio, né? Você vai ficar baseado em Ribeirão Preto e você vai cuidar de Bauru, Araraquara, Franca, Ribeirão e São José do Rio Preto. Araraquara, a Record News, que transmite a programação de São Paulo, o sinal dela sobe de Araraquara. A torre fica em Araraquara. E na época só tinha torre e um prédio. Aí eu tive o prazer, a satisfação, o orgulho de participar da montagem dos estúdios, da redação e de contratar a equipe de jornalismo que depois viria trabalhar em Araraquara, na Record News Paulista. Ali nós criamos o Record News Paulista, criamos o Record News Agronegócio e também, depois que eu saí, eles criaram um outro produto. Eu sei que hoje tem 3 ou 4 produtos que são feitos lá em Araraquara. Como que é o Douglas? Cara, o Douglas... Eu já escutei tanta coisa. É meio complicado falar do Douglas, porque como eu era gerente do interior e os outros gerentes que ficavam ao lado dele, né, tinha uma convivência muito maior com ele. Então a minha convivência com o Douglas era no telefone. Ele ligava para mim e falava, Delfino, eu preciso conversar com você, você pode vir para São Paulo? Isso é engraçado, porque, vamos supor, teve um dia ele ligou para mim, era uma sexta-feira, acho que era uma sexta-feira, quinta ou sexta-feira, eu estava em São José do Rio Preto, a 500 quilômetros de São Paulo. E eu recebi uma ligação dele, eram 3 horas da tarde. Eu preciso falar com você hoje, porque tinha alguns assuntos que a gente não podia tratar por telefone. Perfeito. Tinha que ser pessoalmente. Devido à dada a importância do cargo, da função, e a gente tratava, eu era o representante dele nas emissoras, então a minha relação era direto com os diretores das emissoras e tinha muitos assuntos que a gente estava envolvido, né? E tá aí, cara, você tem que estar aqui em São Paulo até 8 horas da noite. Falei, cara, eu estou em Rio Preto. Ah, dá um jeito, estou te esperando aqui. Então, imagina, né? Peguei a estrada, desrespeitei toda a sinalização, tudo e cheguei em São Paulo. Eu estava dentro da Record, cheguei em São Paulo 8h30 da noite, dentro da Record. Aí eu cheguei em São Paulo, fui direto para a sala dele, o Douglas foi embora. Falei, caramba, não acredito. E agora? Aí fui chamado por um diretor de jornalismo que na época, e que está até hoje lá, e passou para mim o que ele queria. Ele queria falar pessoalmente comigo, mas como eu cheguei atrasado, eu acabei recebendo a informação de uma outra pessoa.
Mas eu posso dizer que comigo, por exemplo, um baita de um profissional, tive o prazer de trabalhar com ele, de ser subordinado dele. Perguntei porque eu escutei muita história dele já. O Douglas, eu acho que todos nós, independente da função, todos nós, eu acho que a gente tem o lado bom e o lado ruim, né? Aí vai de você valorizar o lado bom e deixar o lado ruim de lado. Mas em alguns casos, né, a pessoa acaba... Mas eu não tive nenhum problema com ele. Eu fui gerente na Bahia por 3 anos. Ele me colocou para ser diretor lá da TV Itapuã, da Record Bahia. Fiquei 3 anos lá, uma emissora maravilhosa. Nós colocávamos 8 programas ao vivo no ar. Lá nós tínhamos helicóptero, motolink, pontos de vivo. Imagina 8 programas ao vivo. Isso é louco. É uma loucura. E eu chegava na TV Record Bahia às 6 horas da manhã, porque o Raimundo Varela, que era o apresentador do Balanço Geral, que era um dos líderes de audiência lá na Bahia, ele fazia questão da minha presença no Twitter. Então eu tinha que estar lá às 6 horas da manhã. A Globo, acho que de Bauru, coloca 3 no ar agora, né? Ao vivo. Mas lá é... Manhã, tarde... É outra realidade. Olha... Nada contra Bauru, nada contra o interior, mas você quando trabalha numa emissora grande de uma capital, e lá a gente fazia jornalismo para todo o estado da Bahia, é outra realidade, é completamente diferente. Eu tinha, entre estagiário e jornalista, eu tinha mais ou menos 120 pessoas. Cara, eu cuidava imagina, é irreal para a nossa região aqui. Eu cuidava de 120 pessoas ali, então é uma responsabilidade grande. O helicóptero subia por volta de 15 para 6 da manhã, ele subia... Ninguém sabia para onde ele ia. Só eu sabia, o diretor da emissora e o apresentador do programa sabia. Então, quando ele subia, aí eu falava para ele, você vai para tal lugar. Por que a gente não passava essa informação? Porque isso batia na concorrente, na TV Globo Bahia, na Rede Bahia. Eles não tinham helicóptero, só nós tínhamos. Mas dependendo do que a gente ia fazer... Por exemplo... O famoso furo, né? Você ia perder o furo. Sim, a gente tinha, por exemplo, informação... A gente tinha uma parceria muito grande com a Polícia Militar da Bahia. Então nós tínhamos informação de que eles iam fazer uma grande operação em tal lugar lá de Salvador, né? Salvador tem 3 milhões de pessoas, é uma cidade enorme. E estava tudo combinado já com a polícia que a gente ia cobrir. Então nós íamos com helicóptero e íamos com motolink. O sinal do motolink ele sobe para o helicóptero e do helicóptero ele vai e bate na antena lá na TV Itapuã. Nós ficávamos no alto do Morro de Santa Teresa, lugar bem alto em Salvador, e ali a gente tinha 100% de sinal de vídeo e áudio. E aí subia o piloto, e aí Delfino, você vai para tal lugar. Aproveita nesse percurso, mostra o trânsito na paralela, mostra o trânsito aqui, são grandes avenidas de Salvador. E aí ele ia mostrando o trânsito na avenida, a gente ia mostrando, mas a gente não falava nada. Aí quando a gente olhava lá embaixo e via que já estava tudo armado, né? Aí o repórter que estava dentro do helicóptero, a gente acionava ele. Vamos falar ao vivo com o repórter fulano tal, que está no helicóptero da Record, onde é que você está nesse momento? Estou sobrevoando aqui tal lugar, Cidade Baixa, não sei o quê, movimentação grande da polícia... temos informação, mas nós já tínhamos dado furo. Sim. A gente já tinha ali. E quando a gente entrava ao vivo, o motolink, nós tínhamos na época mais ou menos uns 5 motolinks. Aí a gente já tinha o motolink ali embaixo, com o sinal de baixo e de cima. Era uma loucura. Aquilo é jornalismo. Salvador, eu gosto de falar de Salvador, porque Salvador, rapaz, eu vou falar uma coisa para você não vai acreditar. Nós tínhamos dependendo do local que o repórter ia, ele ia com capacete, com colete, e nós tínhamos viatura blindada. Dependendo do local que ele ia entrar, a gente ia, e nós íamos com reforço da polícia, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Cara, mas essa Salvador aí eu não conheço. Cara, Salvador é uma cidade maravilhosa, linda, mas ela é uma cidade que você tem que tomar alguns cuidados. Algum cuidado. Mas aí, de assessor, você foi para a CBN também, não foi? Trabalhei em São Paulo na Rádio Globo. Na Rádio Globo. Sistema Globo de rádio, era na Rua das Palmeiras.
É a mesma história. Bati na porta lá, insistência, sou fulano de tal, queria fazer um teste e tal, não conhecia ninguém. Aí fiquei lá por uns 2, 3 meses insistindo, até que um dia eu consegui ter acesso. O Heródoto Barbeiro, na época, era o diretor de jornalismo lá da Rádio CBN. E foi lá o Delfino, lá gravei. Na época, eu tinha uma voz assim muito... A minha voz era muito potente, né? Eu tive problema nas cordas vocais, fiquei um período sem falar, tive que sair do rádio, fazia cauterização. Então, nessa época, eu tinha uma voz assim muito potente, né? Forte e tal. E aí eu fui lá, fiz o teste lá e acabei entrando. Só que eu entrei na Rádio Globo. Entrei na Rádio Globo como produtor. E a Rádio Globo em São Paulo, naquela época, tinha uma audiência violenta, né? E eles tinham lá na Rádio Globo, de hora em hora, um noticiário que eu vou falar, algumas pessoas vão lembrar da minha época. Entrava assim uma vinheta assim, o Globo no ar, né? Era famoso isso, eu lembro. Né? E eu era produtor lá, tal, produzia tal. E cara, Delfino, pô, cara, você precisava fazer um teste aí e tal. Falei, vamos lá. Aí eu peguei, fiz o teste e fui aprovado. Aí eu passei a fazer as locuções do Globo no ar, das 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Eu entrava de hora em hora com o Globo no ar. Aí, na época, os locutores diziam, vem aí, menino de ouro de Bauru, a voz de ouro de Bauru, né? E eu, aquele vozeirão todo, a rádio tinha como se fosse um eco, né? E eu tenho tudo isso gravado em fita. Sim. Toda a minha trajetória em rádio eu tenho gravado em fita, né? E aí eu estava na Rádio Globo e tal, e no mesmo prédio ficava a CBN. Aí eu fui chamado pelo Heródoto, falou, você não quer trabalhar com a gente aqui também? Você consegue fazer as duas? Eu falei, consigo. Aí eu também passei a trabalhar na Rádio CBN. Eu fazia o CBN Brasil ao meio-dia, eu ficava no microfone aqui no CBN Brasil. Quem que era o âncora nessa época? Chico Pinheiro. Chico Pinheiro ficava como âncora e eu ficava como locutor. E ali eu tive essa convivência maravilhosa com Chico Pinheiro, um grande jornalista. Ficava até 2 da tarde na CBN. Às 2 da tarde ele saía, entrava a Maria Lídia. Maria Lídia também é uma jornalista muito... Hoje está aposentada, mas na época era muito conceituada. Ficava até às 3 da tarde com a Maria Lídia. Saía, comia alguma coisa rapidinho, voltava... E às 5 da tarde eu assumia o Jornal da CBN, segunda edição. Ia das 17 às 19. Aí eu era o âncora. Aí eu conduzia repórteres em Brasília, Porto Alegre, São Paulo, chamava Trânsito Helicóptero e tal. E foi um período maravilhoso também na trajetória que eu tive no rádio. Poxa vida. Então foi muito bacana esse período. Enfim, eu tenho assim... foi nessa época que eu tive problema nas cordas vocais. Eu falava muito, usei muito minha voz, e a minha voz começou a falhar. Então, de repente, minha voz some. Pode acontecer aqui durante essa entrevista, minha voz sumir. Aí eu tenho que tomar uma água, esperar um pouquinho, ela volta. Então, na época eu tive esse problema, fiz cauterização, fazia cauterização e tal. Falei, você vai ter que se afastar do rádio por um tempo. Peguei e me afastei do rádio. Foi nessa época que eu fui para a Record. Eu acabei pulando um pedaço da minha vida, mas foi nessa época que eu acabei indo para a Record, para ser jornalista lá, e eu me afastei do rádio. Voltei no rádio agora, né? Legal. E como que foi essa... sei que você tem uma passagem por Campinas também, né? Eu quando estava trabalhando em São Paulo, eu trabalhava numa produtora em São Paulo que fazia produção para vários canais de televisão. E eu coordenava um jornal à noite, que começava às 10h30, terminava às 11h30 da noite. Eu ficava no Twitter e colocava no ar esse jornal. Isso foi em 2020, 2021. E eu estava lá em São Paulo, trabalhando nesse programa, e eu peguei Covid, foi na época da Covid. Não cheguei a ficar internado, mas eu morava sozinho, fiquei em casa, muito doente. E na época não tinha vacina, não tinha nada disso. E eu falei, e agora? Eu morando sozinho, doente, eu não conseguia sair da cama, né? E eu estava muito bem em São Paulo, nessa produtora, né? E aí o médico me atendeu e falou, cara, você tem que ir embora daqui, cara.
De onde é que você é? Eu falei, sou de Bauru. Cara, vai para Bauru, fica um tempo lá, porque o negócio está feio. E nessa época, depois começou a morrer aquela faixa de 4.000 pessoas por dia. Sim. Em maio de 2021, eu pedi demissão. Numa segunda-feira, cheguei lá no departamento pessoal. Pessoal, como assim você está indo embora? Você está deixando a gente e tal? Falei, estou indo embora porque eu não vou ficar aqui. Porque um colega nosso de redação, que trabalhava assim comigo, ele ficava 5 metros de distância, ele pegou o Covid e morreu alguns dias depois. Passei mal de Covid também. Então, isso me causou um trauma assim, e eu larguei tudo, abandonei tudo. E vim embora. Eu tinha um apartamento lá, fechei o apartamento e vim embora para Bauru, vim morar aqui com o meu filho. Foi quando eu conheci o Michael nessa época. A figura. Conheci, Michael é nosso produtor. Hein? O Michael, conheci o Paulo e tal. E aí até conversando com eles lá na época, eu falei, até não sei se o Michael lembra disso, eu falei, Michael, eu recebi um convite. Da onde que é? Eu falei, um convite aí de uma rádio tal, estou pensando tal. E era de Campinas, da Rádio CBN. Uma pessoa da CBN de São Paulo me indicou para assumir o jornalismo da CBN de Campinas. Aí eu fui a Campinas, conversei lá com a proprietária da rádio, acertei minha ida para Campinas. Também foi um período maravilhoso, porque a CBN Campinas ela tem o mesmo tempo da CBN de São Paulo, 30 e poucos anos. Surgiu São Paulo, surgiu Campinas. Entendeu? Foi uma coisa assim, é a maior afiliada da CBN, enfim, a CBN Campinas é uma potência. E eu fui para Campinas ser editor-chefe da rádio e acabei apresentando o CBN Campinas das 9 ao meio-dia. O Milton Jung saía do ar às 9h30 da manhã e eu entrava junto com o André, que dividia a apresentação comigo em Campinas. Também foi um período maravilhoso, foi ótimo, um grande aprendizado. Entrevistou o Careca lá? Cara, tá famoso o prefeito. Entrevistei o Careca. Quando eu cheguei lá em Campinas, para você ver a estrutura da rádio, né? Quando eu assumi a direção de jornalismo da rádio, a dona da rádio falou assim, Marcos, nós vamos se apresentar para o mercado. Eu falei, beleza, a gente vamos fazer um almoço num restaurante assim e tal, né? Eu falei, tá, tudo bem. Aí eu cheguei lá no restaurante para me apresentar, tava o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, o secretariado. Eu falei, gente, o que é isso? Né? E para que isso, né? Mas para você ver na cabeça deles, né, a importância disso. E eu até esqueci o nome do prefeito lá, ele foi reeleito, né? Foi, é que ele se chama de Careca, né? Assim, eu esqueci o nome dele também. É desses prefeitos famosos de TikTok. Agora. Então, a CBN Campinas, que eu apresentava das 9 às 11h30 da manhã, a gente entrevistava todo dia uma figura importante da política nacional. Todo dia. Nós tínhamos um convidado grande, né? Então eu entrevistei muita gente importante, muita gente. O Sérgio Moro, entrevistei o Haddad. Olha, rapaz, é uma lista muito grande assim de pessoas que a gente entrevistou na época, candidatos a governo, diretores de grandes empresas, grandes empresários, né? Então foi uma trajetória bacana lá em Campinas, né? E aí eu acabei vindo para Bauru. Ela foi vendida, né? O grupo EPTV comprou a rádio CBN, né? E eu acabei voltando para Bauru. 94. Então, foi aí que eu vim para Bauru. Eu já conhecia a família Simonetti, eu já havia conversado, antes de ir para Campinas, eu tinha conversado com eles. Nós tínhamos tido uma conversa antes da ida para Campinas. Porque a 94 ela está na 4ª geração de direção. Hoje quem dirige a 94 são as 3 filhas dos donos. A Fabiana, que é filha do SIC, a Carol, que é filha do Netão, e a Ana Paula, que é filha do Paulo Sérgio. E na época nós conversamos, tivemos uma conversa e ela falou, nós queremos que você vá para a rádio com as suas ideias, seus projetos e tal. Só que não deu certo. Não deu certo na época a minha ida para a rádio. E foi nesse período que surgiu Campinas, eu acabei indo para Campinas. Na volta de Campinas, o Rogério Franco, que é o diretor comercial da rádio, que é um amigo meu de muitos anos, trabalhamos juntos na Rádio Cidade,
Ele falou, pô, meu amigo, você está em Bauru? Eu estou em Bauru. Cara, precisamos tomar um café e tal. Aí vamos tomar um café. Você não tem vontade de voltar para o rádio? Eu falei, claro que eu tenho vontade. Imagina, o rádio está no sangue, né? Sangue. Imagina. E aí nós tivemos uma outra conversa com as meninas, eu chamo de meninas, né? Com as meninas. A gente conversou aqui no France Café, uma conversa muito produtiva. Topa? Falei, topo. Então vamos nessa. Eu acho que tá melhor aqui, tá em casa. Olha, rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou completando, agora em junho eu completo 1 ano na Rádio 94. Responsável pelo jornalismo, apresento informação das 7 da manhã até 8h30 da manhã. Eu ia falar isso agora, você tá no ar, como que escuta você agora? Das 7... Das 7 da manhã até 8h30 da manhã. Às 8h30. Horário nobre do rádio. É um bom horário. E a gente está não só no rádio, mas também no YouTube e no Facebook ao vivo, né? Então foi muita responsabilidade, mudei a grade, mudamos o formato do Informação, não tinha, passou a ter uma entrevista por dia. Então desde que eu estou na rádio, todos os dias nós temos um convidado às 7h30 da manhã. Essa semana agora a gente está entrevistando vários secretários municipais, já entrevistamos praticamente todos os prefeitos eleitos aqui da região, entrevistamos empresários, líderes, né, de grandes entidades. Eu entrevistei o presidente da PAI, o Franceschetti, 30 dias antes dele ser preso. Olha só. Você tem ideia do que é isso? Tem a foto lá, que nós tiramos a foto no final da entrevista, né? Fica eu, o entrevistado, e o outro apresentador do programa. E ele foi entrevistado por nós, e um mês depois aconteceu tudo aquilo. Eu tenho a veia jornalística, mas a veia humorística, sabe, fica... Eu falo assim, foi uma entrevista de matar, né? Não, com certeza. Então, o rádio é sensacional, é uma coisa absurda o rádio. A 94 ela tem uma audiência, são 8.000 ouvintes por minuto. É impressionante a audiência da rádio da FM 94. Foi feita ela contratou o Cantar Ibope o ano passado, e nessa pesquisa deu que nós somos líderes de audiência no jornalismo, imbatíveis, assim, da 94 para o segundo colocado é uma distância grande, e eu tenho o prazer de dizer que hoje eu estou na 94, temos uma equipe muito bacana, Emerson Luiz, o Ronaldo Carvalho, a Vivi Messias, temos lá o Mário Bros, Guilherme Lima, a Camila Ravanelli. Hoje nós conversamos com um repórter que vai fazer parte da equipe. Eu espero que dê tudo certo, que ele venha realmente fazer parte da equipe. Temos o Atualidades das 6 às 7. Quando o Atualidades entra no YouTube, você pode verificar, todo dia tem 130 pessoas assistindo, que eu acho que é um número bem elevado. Aí nós entramos às 7 com informação, vamos até às 8h30 da manhã. Meio-dia tem o 94 Notícias e 5h30 tem o Direto da Redação. Eu tenho uma parceria muito bacana com o Palácio dos Bandeirantes e com o Palácio do Planalto. Eu, pelo meu passado como jornalista, pelas amizades que eu fiz, a minha amizade é muito grande, tanto com jornalistas de São Paulo como de Brasília. Então, por exemplo, nós somos a única emissora, eu posso dizer, aqui nessa região do interior de São Paulo, que coloca ao vivo entrevistas que são feitas ao vivo, direto do Palácio dos Bandeirantes. Então, toda semana a gente entrevista um secretário de Estado. Entrevistei agora, segunda-feira passada, a presidente da Fundação Casa. Então, é muito difícil isso. E ontem eu estava conversando com a Magda, que é a assessora de imprensa que fica no Palácio do Planalto, e nós vamos começar a fazer a mesma coisa agora na esfera federal. A gente vai passar a fazer entrevista por vídeo ao vivo com ministros, com pessoas que têm cargos assim altos no Ministério do Governo Federal. Isso é importantíssimo. Eu acho que ganha o rádio, né? O rádio em Bauru ganha em qualidade, né? Em credibilidade. E é isso. Ganha toda a imprensa bauruense. Isso daí enriquece toda a imprensa, não só o veículo que você está fazendo. Sim, com certeza. Melhora para todos nós. Quanto mais eu quero que meus concorrentes entrevistem pessoas sensacionais para levar a régua lá em cima para a gente ficar bem. Com certeza. É bacana porque tem coisas interessantes, assim, engraçadas, né? Eu estava andando no calçadão
Não estou mentindo, hein? Eu estava passando em frente a Pernambucanas, ali no calçadão, tinha um rapaz encostado assim em frente a uma das entradas da Pernambucanas. Ele olhou para mim e falou assim: rapaz, eu te conheço de algum lugar, né? E eu falei: caramba, quem que é esse cara, né? Eu te conheço de algum lugar. Onde é que eu te conheço? Você é da 94? Eu falei: sou. Eu assisto você de manhã no Informação. Quer dizer, o cara me assiste de manhã, me viu lá no calçadão e me reconheceu na rua. E agora eu fui trocar meu carro agora recentemente. Troquei de carro agora e eu fui na concessionária fechar negócio. E eu fui conversar com o gerente da concessionária. E eu conversando com ele ali, tá, falou: pô, a sua voz é uma voz conhecida, hein? A sua voz aí, rapaz, tal. Aí você, na hora, você apresenta o programa em rádio? Eu falei: apresento. Você vê como são as coisas, né? A pessoa acaba... Com certeza. Mas isso aí demonstra que o rádio, né? O rádio está vivo, né? O rádio está vivo. Diziam que o rádio ia acabar, né? Muito pelo contrário, o rádio está vivo e muito vivo, né? Marcos, eu sei que a gente tem história para... Mas é isso. 2 horas de conversa. Queria perguntar muitas outras coisas de você. Tranquilo. Mas você notou o produtor me apontando um negocinho ali, né? Sim. Que é que a gente estourou o tempo. Mas foi tempo. Bom? Foi bacana? Foi ótimo. Queria mais, queria questionar mais. Mas nós temos respeitar o horário do rádio também, que nós também estamos na rádio. Com certeza. Temos que entregar o programa. Com certeza. Queria agradecer por você ter vindo aqui, desprendido um pedacinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente, tá? Um professor, na verdade, se tratando de comunicação, né? Atua em vários lugares e vários segmentos. Muito obrigado por ter vindo no Além dos Outdoors. Eu que agradeço, estou à disposição, e quem estiver nos acompanhando, é só acessar o YouTube ou ligar o radinho na 94, 7 da manhã, estarei lá. Perfeito. Tá bom? Grande abraço, Ed, Tatu, Michael, né? Pureza Filmes. Abraço a todos aí. Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors. Bate-papo incrível aqui com o nosso amigo Marcos Delfino Lino. Você que nos acompanhou pela rádio ou pela TV, perdeu uma parte do programa, corre lá no YouTube que está completo. Você que está nos vendo pelo YouTube, convido você também a nos prestigiar na rádio, na TV e também nas nossas redes sociais. Tem sempre um cortezinho lá dos melhores momentos das nossas entrevistas. Dito isso, quero encerrar mais esse programa da nossa 4ª temporada, tá? Obrigado, Pureza Filmes. Obrigado a toda a equipe aqui. Até o próximo programa. Tchau.